Fala galera do Corner Azul, vou traduzir para vocês aqui a entrevista entre o Ilia Topuria com o Joe Rogan, tá? Algumas posições polêmicas aqui do Joe Rogan, como sempre, mas lembrando que eu também ofereço aulas particulares de inglês voltadas para a conversação, então você não vai aprender verbo to be comigo, tá? Deixa o like se você está gostando desse tipo de vídeo, se vocês quiserem que eu faça a tradução completa, é uma entrevista de 2 horas e 20, eu posso pensar no caso, mas vai depender aí da demanda de vocês. Bora pro vídeo pra gente começar essa resenha aqui que tá bem interessante. Tá falando o seguinte, né? Joe Rogan Experience, treine de dia e à noite veja o podcast do Joe Rogan. O dia todo. Então é isso aí. Cara, e aí, o que tá acontecendo? É um prazer. O prazer é meu. O prazer é meu. Tô bem animado. Tô bem animado em relação à sua jornada na divisão dos pesos leves. É algo que eu também tô bem animado. Qual o peso que você... Qual é o seu peso quando você não tá lutando? Quando você não estava lutando na categoria de 145 libras? Cara, eu vou te falar em quilograma. Eu ando por aí quando eu não estou me preparando para a luta com 80, 82. Isso é mais ou menos 170 libras. 180 libras. Então você está perdendo bastante tempo. 25 libras. Isso é muito. É bem difícil. Pra mim, em relação ao jogo da luta, pra mim isso era uma das piores coisas que eu tinha que fazer. Eu não estava aproveitando nada as últimas lutas que eu fiz. Eu tinha que ser mais profissional em cortar o peso do que na luta. Estava me tomando muito tempo, energia. O meu sonho era ser um campeão mundial. Então, já encerrei esse capítulo na categoria dos pesos penas. E agora tá na hora de aproveitar alguma coisa, né? Eu já tive uma luta contra o Jai Herbert. Eu gostaria muito que o UFC parasse com esse negócio de corte de peso. Então, o Joe Rogan tá falando que é como se permitissem com que os lutadores roubassem, porque assim, os lutadores sempre lutam 10 quilos abaixo do peso deles, em média, tá? Isso não é uma regra, mas geralmente essa é a ideia. Eu sou um cara que eu peso 94 quilos. Eu não lutaria de meio pesado, eu lutaria de peso médio, né? Um exemplo. É como se você pesa em off 180 libras, que é os 82 quilos ali, você não está lutando na tua categoria, você está roubando para no dia da luta estar maior no octagon, é isso que ele está dizendo. Então é loucura, né? Porque você é o campeão da categoria dos penas, mas você é um cara que pesa 180 libras, né? 82 quilos. É meio maluco isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você olhar para a próxima categoria, você também vai ter uma desvantagem. Porque o cara na próxima categoria também está cortando muito peso. E se você não faz isso, no final do dia, você vai entrar no octagon contra um cara que é gigante. O Makhachev é um cara gigante, não sei como é que ele bate o peso. Toda vez que eu tô perto dele, eu fico, cara, como que ele bate esse peso? Quanto que você pensa que ele pesa fora do campo da luta? Eu acho que ele deve pesar uns 190 libras. 190 libras vai dar mais ou menos aí perto de 90 quilos. Mais ou menos. Por aí deve ser. Mas já falaram que os dois pesam 180 libras. Então os dois pesam mais ou menos ali em torno de 82 quilos, 84, 85 mais ou menos. Eu nunca vi ele pessoalmente. Cara, ele é bem parrudo, hein? Ele não é um cara que você diria que lutaria na categoria dos leves. É muito estúpido isso. É algo muito antigo que a gente manteve. E eu sinto que a gente devia parar com essas divisões de peso.
Tá falando com o Dana, né, sobre isso. A primeira coisa que você... Ele tava falando com a galera que, né, começou o UFC, né, que depois que o Dana White comprou, que ele deveria se livrar desse negócio de categoria de peso, né? Que deveria se adicionar várias categorias. Porque assim, os espaços entre os pesos, entre as categorias, você tem a categoria dos pesos médios, de 84 quilos até para 93 quilos, é um salto gigante de peso. Os espaços entre as categorias são muito grandes, né, a diferença de peso. Eu tenho um jeito bem interessante de saber em qual categoria você se encaixa. Eu coloco você na balança, se o teu peso aí é... Por exemplo, se você luta com... É o seguinte, o Topuria está falando que ele tem um método para saber se você vai para a categoria de cima ou de baixo. Se ele te pesa e você tem 100 quilos, e aí ele coloca mais 10% do teu peso em cima do teu peso. Então, por exemplo, se eu tenho 100 quilos e eu peso... se ele me pesa e eu tenho 100 quilos, colocando mais 10%, eu tô com 110, então eu vou para a categoria de cima e não para de baixo. Essa é a teoria dele. Isso é bem realista, faz sentido. Eu acho que deveriam existir mais categorias de peso, porque esses espaços são muito... A diferença entre as categorias é gigante. Cara, nas categorias mais leves, geralmente a diferença é de 10 pounds, que é 5 quilos, né? O que soa razoável. Nas categorias mais leves, 125, 135 libras, poderia ser 5 pounds ou 2,5 kg, aproximadamente. O Dana não quer 12 categorias de pesos, não quer que isso fique igual ao boxe, né? Ele quer que fique dessa forma, mas não é o suficiente. Não sei se tem uma motivação específica para isso, mas eu gostaria de perguntar isso para ele. É bem perigoso. Muitas vezes você coloca um show para as pessoas e você não sabe se eles vão bater o peso, né? Exatamente. Eles estarão comprometidos, né? Tem vários caras que lutam desidratados. E apesar deles terem se hidratado, o cérebro deles não está hidratado. Não é muito inteligente. Não é tão necessário assim. Porque, se você quer lutas melhores, por que você iria exigir que alguém estivesse fisicamente comprometido, desidratando 24 horas antes da luta? Não faz o menor sentido. E o corte de peso tira algo de você que é como se você colocasse um cachorro dentro de uma sala por 20 dias, sem comida, sem água, e você abre a porta. E você coloca numa sala diferente, cheio de comida. É a mesma coisa. Quando eu estou cortando o peso, eu sou um cara diferente. Eu me sinto diferente. A minha mente pensa diferente, a forma como eu organizo as minhas ideias muda. Tudo é tão diferente. Naquele momento, eu não sou tão gentil assim quando eu estou cortando o peso. Eu estou mais focado. Dominic Cruz falou que isso é uma coisa boa, né? Ele gosta do corte de peso porque te deixa focado na luta. O quanto que ele corta? Eu não acho que ele corta tanto. É por isso que ele gosta disso, que ele não corta tanto peso assim, né? Pergunta pro Alex Pereira se ele gosta. Ele costumava cortar peso para a categoria dos médios. E ele pesa o Alex, ele bate o peso de 94, mas quando ele vai pra luta ele tá com 105 quilos por aí. Isso, 105, mais ou menos. Como que esse cara tava batendo 84 quilos, cara? Ele é gigante, cara, ele é muito alto. Igual o Dricus du Plessis, como diabos esse cara bate o peso? Ele é um tanque. Vários caras desses aí
É muito traiçoeiro isso. Porque o público pensa que ele é um cara de 84 quilos. Mas quando ele tá dentro da grade pra lutar, ele deve estar com seus 90 e tantos quilos. Ele é um cara grande. Eu não sei o peso que ele. Eu não sei o peso que ele anda por aí quando não tá lutando, mas ele é um cara grande. O Hamzat, quando ele tava lutando na categoria de meio médio, ele tava quase se matando pra bater o peso. A maior loucura foi o Anthony Rumble Johnson, o cara que faleceu devido a um câncer. Não sei se vocês lembram. Você lembra? Eu encontrei ele entre as lutas. Eu perguntei, quanto você pesa? Puta que pariu, o cara pesava 230 libras fora o peso dele normal, e aí ele lutava de 170, né, que é meio médio. Ele mudou de quantas categorias quando ele começou? Meio médio, aí foi peso pesado e foi para meio médio, não bateu peso, perdeu aquela luta, lutou nos pesos pesados, fora do UFC, e voltou na divisão dos meio pesados. Algo parecido aconteceu comigo. Eu comecei com peso galo. Sim, antes do UFC, no Cage Warriors, quando eu estava lutando por lá, eu não bati o peso quando eu estava lutando pelo cinturão. Eu estava lutando na categoria dos pesos galos. Continuei lutando na divisão dos penas e vou lutar agora nos pesos leves, né? E eu acho que talvez eu possa lutar na categoria dos meio médios também. Qual era a sua idade quando você começou a lutar? No MMA ou quando você começou as artes marciais? Com 4 anos de idade, meu pai. E aí a gente foi pra Geórgia. Comecei a praticar a luta greco-romana do wrestling. E aí a gente se mudou pra Espanha quando eu tava com 25 anos de idade. Aleatoriamente, eu encontrei uma academia e comecei. Aleatoriamente, por acaso. Você era fã das artes marciais mistas? Eu não sabia nada de MMA. Eu não sabia nada de jiu-jitsu, de nada. Então eu fui para a Espanha. Eu queria continuar com a mesma disciplina que eu já tinha, né? Com greco-romano. Mas eles não tinham esses técnicos. Então a gente estava um pouco triste, porque a gente queria, né? Continuar com o wrestling greco-romano. O meu irmão também era muito bom nisso. Minha mãe estava trabalhando e viu alguém com cauliflower ears, que eles chamam, é quando tu tem a orelha estourada, né? Cauliflower eu não vou saber direito o que é isso, mas de modo direto, tá? O cauliflower ear é quando o cara tem a orelha em formato de uma bola estourada, tá? De tanto treinar luta agarrado no chão. Então a mãe dele encontrou esse cara, foi lá, abordou ele, perguntou pra ele: o que você faz? Porque os meus filhos querem fazer wrestling, treinar em alguma academia. Ele falou: não, estou fazendo jiu-jitsu, traga as suas crianças que eu vou apresentar a academia para eles. Então ela chegou em casa, falou com meu pai, eles começaram a convencer a gente que tem essa academia, e eles fazem jiu-jitsu, MMA, todos os esportes, e eu tava, que loucura é essa, que porra é essa? E aí meu pai me começou a mostrar o vídeo dos Gracies, né, do jiu-jitsu. Ele me falou que esse é um dos melhores esportes do mundo. Vocês vão gostar muito e tal. Naquele dia a gente foi pra academia. E eu caí, eu fiquei apaixonado por aquilo desde o primeiro momento. Então você começou com judô, com o wrestling greco-romano, e depois você foi pro jiu-jitsu. Isso é excelente. Você tem uma base sólida de grappling, com certeza. A minha recomendação é, se você quer começar no MMA, você deveria estar com wrestling. Para mim, pessoalmente,
A minha, a minha experiência pessoal é muito mais fácil aprender. É muito mais fácil aprender wrestling depois do boxing do que começar no boxing e aprender wrestling. Pra mim, sim. Eu acho que sim. Eu vi isso com várias pessoas. É, com, qual era a tua idade quando você começou a treinar boxing? 27 anos de idade. Isso é, se você pensar, né, no nível que você tem de striking, você tava bem velho, né? Quando eu comecei, eu tava certo, eu sou muito bom no wrestling, eu posso derrubar as pessoas, eu posso controlar elas, eu tenho um jogo no chão bom. Mas e aí se eu chegar num nível mais alto e se eu encontrar alguém que é bom na trocação, eu tenho que ser bom na trocação também, então eu tenho que desenvolver meu jogo no striking também. E eu comecei com isso, né? Eu e meu irmão, a gente era os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então, a gente estava tão obcecado com isso e assistindo vídeos do Chaves, Canelo, praticando todas as técnicas. E aí, colocando isso em prática nos sparring, eu estava encontrando meu estilo, que eu gostava de fazer. Então, na Espanha, eles não têm um histórico muito grande nas artes marciais mistas, né? Você é o primeiro campeão da Espanha no UFC. É bem interessante porque você chegou lá como um garoto jovem e não tinha uma comunidade estabelecida, né? Eu fui o primeiro cara a chegar no top 15, top 10 e top 5 do UFC. A gente teve um cara na Espanha que lutou no UFC. Eu não sei se você lembra dele, Henrique Wasabi. Sim, eu lembro. Ele entrou pelo The Ultimate Fighter. E aí a gente tem outro cara que chegou no Cage Warriors também, mas antes disso a gente não tinha ninguém. Quando você começou a treinar pela primeira vez, foi com competições amadoras? Tinha MMA amador? Eu fiz 3 lutas no amador e aí eu comecei com MMA de modo profissional. Fiz 4 lutas na Espanha e em algum ponto foi tão difícil para encontrar alguém para lutar comigo que eu tive que começar a viajar na Europa para conseguir uma luta. E tudo começou disso. Mas o que é fascinante é que vários dos campeões mundiais, geralmente, boa porcentagem deles vem de uma academia estabelecida, que já é conhecida, que tem uma certa rodagem, né? Uma certa quilometragem. Mas parece que isso não foi o caso com você. Não foi, com certeza. Eu não sei qual foi a razão. Eu não sei por qual foi a razão que me levou até aqui. Mas é isso que acontece com os campeões, né? Os campeões nascem campeões ou eles se tornam campeões? Pois existem academias que desenvolvem caras fora da média, mas o Marvin Hagler é um dos melhores de todos os tempos. Tinha algo dentro dele que fez ele acima da média. É a mesma coisa. Tinha alguma coisa dentro de mim que me fez quem eu sou hoje. Você sabia quando você começou a treinar, fazer MMA, que você lutaria de modo profissional? Desde a primeira vez. A minha forma de pensar sempre foi a mesma. Exatamente a mesma que eu penso agora. Se alguém fez, eu também posso fazer. Se ninguém pode fazer, eu posso ser o primeiro a fazer. Essa é a forma que eu penso. É tipo assim, cara, eu acho que os campeões, eles não nascem campeões, eles são feitos, eles se tornam nisso. Pois você pode nascer numa situação fora do normal, mas você pode se tornar... Você pode ser alguém bem ruim, né? Você pode nascer numa situação maluca e depois se tornar alguém, né? É algo interessante. Todos os campeões não são o mesmo tipo de pessoas. Você tem cara como o Sugar Sean O'Malley,
que é meio não seria estúpido, silly seria trivial, né? Enfim, tem um cabelo maluco, você tem algo como o Alex Pereira, que é mais estoico, né? Mais assim, fechadão e tal. Cada um é diferente. Eu encontrei ele em Sydney. Eu fui com meu irmão, né? Ele ia fazer a debut dele, a estreia. E ele é bem quieto, assim, bem um cara bem na dele, né? Ele é bem sério. Eu lembro quando vi ele lutar no Glory Kickboxing, eu falei, meu Deus, esse cara é diferente. Ele é gigante. Um poder maluco. O poder dele é ridículo. Quais são as pessoas que você gosta de ver lutar? Eu gosto de ver você lutar, Topuria. Cara, eu gosto de todos os estilos. Eu sou fascinado pelo esporte, pelo jogo em si, de MMA, todos os estilos diferentes. Eu gosto de assistir todos os campeões. Eu gosto de assistir o Merab lutar. Ele é um animal, cara. Ele é uma máquina. Eu amo ele. Eu não entendo como que ele tem aquele cardio. O cardio dele é muito louco, velho. É um cardio super-humano. Sobre-humano, né? E eu vou te contar um negócio sobre o Merab, hein? Cara, talvez você vê ele no tatame, ele não é o cara mais especial, mais habilidoso na sala, no ambiente. Mas, cara, não sei o que acontece quando ele entra no cage, naquele octagon. Cara, uau. Aquele cara é uma porra de uma máquina. Agora, cara, você tá me perguntando quem que eu gosto de assistir lutar? É o Merab, com certeza. Me dá, porra, pega meu dinheiro todo, mas eu gosto eu amo ver ele lutar. Eu também gosto de ver o Mar lutando. Cara, aquela luta foi muito incrível. Uma das melhores lutas que eu já vi, porque eles eram tão habilidosos, era um nível tão alto de competição, e ver ele fazer aquilo com o Mar tava cansando, cara, e o Merab fez isso. Ele tava todo desajeitado, e o Merab não tava nada, só tava indo pra takedown, indo pra derrubar, e de novo, de novo, de novo. No quinto round. É isso que eu vejo que acontece com o Mar. Você vê o Merab fora, sentado, tranquilo, você pensa, ele não vai me derrubar, ele não vai fazer isso, ele não tem tudo isso. Mas quando você entra no octagon com ele, tudo muda, tudo muda. Então é como se você tem uma máquina na frente de você que não para em nenhum momento. O Daniel Cormier foi visitar ele depois que ele venceu o título no domingo. E o Merab não estava na casa dele, ele estava correndo. Sério? Ele foi lá em sábado. E no domingo ele estava correndo. Ele é maluco, cara. Ele foi pra Espanha também. Quando eu iria lutar com o Movzar, ele foi lá pra me ajudar, muito louco. No mesmo dia, a gente finalizou o treino e ele foi correr. Ele estava indo pra casa dele, ele foi pra casa dele correndo. Então não tem atalhos, cara, não tem atalhos. Sabe, pra responder a tua pergunta, eu sou fascinado por todos os tipos de estilo, eu gosto de assistir MMA em geral. Eu gosto do Volkanovski. Eu gostei muito da luta dele nesse final de semana passada. Cara, ele é muito bom, ele é muito bom. Ele realmente merece aquele título de volta. Isso te deixa um pouco chateado que alguém venceu o título? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô feliz por ele. Eu venci, eu defendi e agora eu tenho um desafio totalmente diferente na minha frente. Eu desejo nada pra ele do que o melhor pra ele. Eu desejo o melhor pra ele. E o que você acha do Paddy Pimblett? Ele lutou muito bem, né? Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas pra mim é como se... Eu vou ser completamente honesto com você. Pra mim, o Chandler nunca foi um cara muito acima da média. Ele é um lutador bom, comum. Quem que ele venceu no UFC? Só o Dan Hooker e o Tony Ferguson? O Dan Hooker. O Dan Hooker é um lutador bom, cara. Ele teve aquela guerra com o Dusty Poirier, né? O Dusty Poirier é um cara muito bom. Quantas derrotas ele tem? Ele é um cara que... ele dá um show, né? Ele é um cachorro louco, né?
Ele vai dentro do cage e ele luta, mas eu acho que ele tá numa ascensão. Ele tá se reconstruindo novamente. Ele tá sorrindo aí, né? Olha pra você. Então, ele venceu Dan Hooker e Tony Ferguson quando ele tava com 40 anos. Olha, a gente tem o Michael Chandler depois do seu prime, né? Se você assistir a luta dele contra o Ed Alvarez, foi uma luta muito louca. Lucas loucas mesmo. Foi uma luta bem competitiva. Você tá vendo uma luta de bar, né, cara? Dois caras no meio do octagon trocando socos. Mas você não vê habilidade técnica. É uma luta boa, porque é um show, né? Os fãs gostam de lutas assim. Mas se você fosse pensar sobre isso, cara, você não vê nada de habilidade. Você não vê técnica. Você não vê nenhum dos dois querendo derrubar o outro, transições boas. Você não vê que alguém está procurando por alguma combinação, criando espaços, cortando ângulos. Você não vê nada disso. Eu não sei. Então, galera, agora entrou o comercial aqui. Então, eu vou finalizar a primeira parte do vídeo, é a tradução. Infelizmente, não chegou naquela parte que ele fala que a posição do Joey Rogan, né, sobre tirar a grade do MMA. Ele falou um pouco da questão dos cortes de peso, que eu também concordo com isso, mas como é um vídeo de tradução, eu não emiti a minha opinião. Então, galera,